História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 20 de janeiro de 1064. Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela, meu 29º a 41º avô, 13 vezes meu avô, parte para Santiago de Compostela em peregrinação, para pedir a intercessão de Santiago no cerco, que iria efetuar a Coimbra. Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela, nasceu em 1016, e morreu a 27 de dezembro de 1065, era filho de Sancho III, o Grande, rei de Navarra e Castela e de Múnia Maior, princesa herdeira de Castela, neto paterno de Garcia IV Sánchez, rei de Pamplona e de Ximena Fernandes, e neto materno de Sancho Garcia, conde soberano de Castela e de Urraca Gomes. Fernando I, rei de Leão e Castela, cognominado o Grande ou o Magno, rei de Leão, conde soberano de Castela, reconquistou Coimbra a 25 de julho de 1064. Era filho de Sancho Garcês III, de Pamplona, Navarra, e da rainha Múnia Maior de Castela. Sua mãe herdou o condado soberano de Castela, e conquistou pela força das armas o reino de Leão, coroa da qual se tornou rei consorte pelo casamento com a irmã do rei Bermudo III de Leão, a rainha Sancha de Leão. Devido à partilha das terras castelhanas, a 15 de setembro de 1054 estalou a luta entre os irmãos Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela e Garcia III de Navarra, rei de Pamplona, morrendo este último na Batalha de Atapuerca. A 20 de janeiro de 1064 parte para Santiago de Compostela, em peregrinação para pedir a intercessão de Santiago para o cerco, que iria efetuar em Coimbra correr bem. Nesta viagem, parte com a sua esposa Sancha, os bispos de Santiago, Lugo, Mondoñedo e Dom Cisnando Davides, conde de Coimbra, meu 31º a 46º avô, 16 vezes meu avô, este último do Porto, para além dos abades de Celanova e Guimarães, para além de outras personagens notáveis. Depois de um cerco de 6 meses, rendidos pela fome, as tropas de Almanzor rendem-se a 25 de julho de 1064. Antes reconquistar Lamego, Ceia, Viseu e todas as terras até Coimbra, se bem que muitos núcleos de cristãos se mantivessem sob o precário domínio árabe. Por exemplo, Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela foi abastecido pelos monges do Mosteiro de Lourvão, que portanto escapavam também ao domínio muçulmano, assim como Montemor Velho, conquistado antes por Dom Gonçalo Trastamires. O governo de todas estas terras reconquistadas a sul do Douro, centrado em Coimbra, foi dado a Dom Cisnando Davides, um moçárabe, senhor de metade das vilas de Tentugal e de Cantanhede, que herdara de seus pais, e que viria a ser genro do conde rebelde de Portugal, Dom Nuno Mendes de Portugal. Com o título Alvazir ou Wazir, aparecendo também como Consul ou Conde. Dom Cisnando governou de 1064 até à sua morte em 1091, pelos reis de Leão, todas as terras cristãs a sul do Douro que grosso modo correspondiam ao anterior condado de Coimbra, embora na realidade a sua situação fosse de chefe absoluto, como a do El Cid, em Valência, ao ponto de ter sido ele que escolheu o bispo de Coimbra. O seu território, limitado pelo Douro, o Mondego, a vertente sul da Serra da Estrela e o rio Coa, foi no seu tempo um verdadeiro estado independente da região de Portugal e da Galiza, que mais tarde haveria de ser doado ao conde Dom Henrique da Borgonha. O condado de Coimbra foi refundado em 871, quando o conde Dom Hermenegildo Guterres reconquistou a cidade aos árabes e assim se manteve até à investida de Almanzor, que reconquistou toda esta região. O condado de Coimbra era então distinto do condado de Portugal, que a sul do Douro apenas incluía o território litoral, até à Feira. O conde Dom Henrique começou por receber o condado de Coimbra, e só depois teve o condado de Portugal. Dom Cisnando Davides está sepultado na Sé Velha de Coimbra e fez testamento em 1087, antes da investida cristã contra os árabes, vindo a falecer muito mais tarde, a 25 de agosto de 1091. Depois desta vitória, Fernando I, o Magno, parte juntamente com Dom Cisnando para Santiago de Compostela, para agradecer o feito, tornando-se na primeira peregrinação a partir de terras portuguesas de que se tenha conhecimento por documentação histórica. Tal como fez seu pai, Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela também dividiu o seu reino, à hora da morte. Assim, o seu primogênito, Sancho, herdou o reino principal, Castela. O resto dos seus domínios foi repartido por Afonso, Leão, Garcia, Galiza, e ainda Elvira e Urraca, a quem deixou a posse de 2 mosteiros. Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela faleceu dia 27 de dezembro de 1065.
Família e descendência. Fernando I, o Magno, casou com Sancha, infanta herdeira de Leão, minha 29ª à 41ª avó, 12 vezes minha avó, filha de Afonso V de Leão e de sua primeira esposa Dona Elvira Mendes, Condessa Soberana de Portugal, de quem teve. Urraca de Zamora, infanta de Leão, também conhecida por Urraca de Leão, recebeu de seu pai o cálice sagrado, conhecido como o cálice de Dona Urraca, foi freira. Sancho II de Leão e Castela. Elvira. Afonso VI de Leão e Castela, meu 28º 40º avô, 13 vezes meu avô, casou com Inês de Aquitaine, casou depois com Constança da Borgonha, minha 28ª à 34ª avó, 6 vezes minha avó, casou também com Berta da Borgogne, e casou com Zaida Lueb Isabel de Sevilha, minha 28ª à 31ª avó, 4 vezes minha avó, depois casou com Dona Ximena Muniz, minha 28ª à 34ª avó, 7 vezes minha avó, e finalmente casou com Senhora Desconhecida, minha 28ª à 38ª avó, 11 vezes minha avó. Garcia II da Galiza. Fernando I, o Magno, teve ainda um filho de mãe desconhecida. Múnio Fernandes.